Let's bora, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Corpo Podcast. Esse que é o episódio de número 22. Passamos a maioridade. Agora vai, hein? Agora tá maior e Boa. emancipado, né? É isso aí. E aí, Tudo Fê? bem? Eu Tô bem. É nóis, cara. Mais um. Vambora. E hoje tá especial, hein, irmão? Muito. Vamos pros nossos patrocinadores? Patrocinadores, lógico. Galera, lembrando dos nossos patrocinadores, Escola Técnica Congonhas, que fica localizada na Washington Luiz, número 56, vulgo Canal 3, né? Ó, tem uma novidade. Curso técnico em segurança do trabalho, a galera pediu. Ano que vem tá aí. Boa. Vamos tentar bolar uma promoção aqui. Legal. Bora? Bora. Vou falar com o gerente. Boa. Chama o gerente. Chama o Deu a gerente. louca no Deu a gerente. louca no gerente. Tem que dar a louca Tem no que dar, gerente. é isso aí. Então, galera, ó, você que está querendo, né, aumentar aí as possibilidades, tem vários cursos presenciais e online. Não é só para Baixada Santista, então acessa aí na descrição do vídeo, tem aí o site da escola, dá uma olhada lá, qualquer coisa chama a gente, beleza? E vamos falar da Sprint Urbano? Hoje a gente não tá de sprint É, urbano. porque a gente tem novidades, Tem né? novidade também. Ó, Sprint Urbano, não fica chateado com a gente. Mas, ó, galera, aproveitando, Sprint Urbano é uma marca de camisetas com frases escritas relacionadas à corrida e ao pedal. Então, são frases que vão falar sobre motivação. Ah, tem uma aqui, ó. Chegou, ó. Isso é a Sprint nossa urbano veio no produção. sprint, né? Então, ó, esquece que eu falei, Sprint Urbano, tá aqui, ó. São frases assim, ó. Essa camiseta aqui, ó. A pessoa que já fez 5 km, 10 km, 21 km e está se preparando para o 42. Vai usar essa camiseta. Olha que bacana. Algodão 100% e tem algodão peruano. E quem fabrica as camisetas, nada mais, nada menos que Reserva, né? reserva, cara. Então, ó, vai lá no site e aproveitando, usa o nosso cupom Let's Bora 10. 10% de desconto. Se pagar no Pix tem mais desconto, 2%. E dependendo do valor, você tem fretes grátis. É isso? Aí. Valeu, sprint urbano. Vamos chamar o nosso Vambora. convidado? Apresenta ele aí. Cícero. Vou apresentar, cara. Ó, Cara- nosso convidado é fera. É fera. E vou tentar aqui, né? Eu não gosto dessa palavra tentar, mas a Não, gente você acabou vai- usando. Eu você vou vai falar vai aqui, falar. sei que vai faltar bastante informação e aí eu vou deixar com ele. Nosso convidado é médico neurologista. Nas horas vagas, ele gosta de fazer o que você gosta, Fê. É, ele é DJ, né? DJ, né, cara? É. Legal, hein? Ó, médico neurologista, DJ. Ele tem a página, pra não errar aqui, ó, Neurohouse BR. Bastante coisa lá bacana, página interessante. Então já aproveita e segue. Só não vou falar depois ele fala o Instagram pessoal dele, porque senão tira aqui a magia, né, dessa expectativa. Então quero uma salva de palmas para o Dr. Gabriel Schmidt. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Cícero, Fernando. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre temas da neurologia, tentar trazer conteúdo interessante para mudar a vida das pessoas. Pode ir lá. Ótimo. Boa. Ó, mas antes de chegar nesses temas, que é por isso que eu pedi para você vir aqui, que eu acredito muito, gosto muito da forma que você trabalha. Vamos falar um pouquinho de você, pode ser? Tá ótimo. Ó, o que eu gostaria, e talvez as pessoas também vão gostar de onde você é, né? Nós estamos em Santos, mas eu já sei que você não é santista, né? Mas escolheu Santos, aí eu queria entender por que Santos, por que medicina, por que neurologia. Vai gravando, né? Eu sei que você é fera nisso. Não, começa com isso. Depois a gente pergunta mais. Tá, então vamos lá. Eu não sou de Santos, não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina, natural de lá. É de uma cidade próxima a Blumenau, chama Gaspar. Então a minha vida, até a parte do início ali da vida adulta, eu morei na região de Santa Catarina. Eu fiz faculdade de medicina em Blumenau. Posteriormente, migrei para Campinas, onde eu fiz a minha residência em neurologia, em uma outra residência dentro da neurologia. E eu vim até Santos, buscando também a qualidade de vida, mas porque a minha mulher veio estudar dermatologia aqui em Santos, tá? Tá. Em relação à medicina, eu sei que a gente pensa muito que, pelo menos eu penso, que os médicos, os colegas médicos, têm aquele relato de que buscou a medicina para salvar a vida, ajudar as pessoas, né? Mas, assim, no meu caso não foi talvez uma decisão um pouco inconsciente.
Até hoje eu não sei exatamente o que me motivou, né? Porque eu acho que a gente pode ajudar as pessoas sem ser profissional médico, de qualquer outra área, né? Então, eu acredito que eu fui para a área da medicina, não tenho nenhum familiar médico, fui o primeiro, pioneiro. E o que me chamou a atenção sempre foi um pouquinho nerd, sempre ligado à ciência, física, Aham. química. E olhei a medicina como uma profissão, uma área que me servia muito bem de tudo isso. Que Uhum. era um desafio também a parte social. Acho que quando eu era adolescente não era muito sociável, era mais a minha, mais quieto. Depois isso, assim, foi um desafio, mas fui desenvolvendo ao longo do curso, né? Em relação à neurologia, eu acho que aí sim chega a ser um consenso quando eu converso com outros colegas neurologistas. Dentro da medicina a gente tem a semiologia, que é o estudo dos sinais e sintomas. É uma matéria básica, inicial dentro da medicina, né, mas ela é o start para você entender o princípio das doenças, uma espécie de uma investigação. E dentro da semiologia existe a semiologia neurológica. Então, a arte de ser detetive, assim. Então, o neurologista ele é muito um detetive, né? Ele realmente, tudo que o paciente fala, ele vai levar muito a sério. Mesmo aquele sintoma que talvez o paciente ache um pouco bobo, não coloca tanto sentido. Então, acho que foi esse o meu caminho assim, de entrar na neurologia. Esse entendimento da semiologia neurológica, dos sinais e sintomas, e também do entendimento do sistema nervoso, que é uma espécie de computador. Uhum. Então, a gente entende e consegue mapear bem esse computador humano, e cada região que está com algum problema, a gente consegue detectar, né? Só em sinais, na maioria das vezes, sem nenhum exame complementar, né? Então, é Caramba. uma coisa muito interessante, neurologia. E como foi tua infância? A minha infância, eu sempre fui muito ligado, assim, eu sempre gostei muito de esporte, atividade física, sempre gostei, né? Mas foi uma infância tranquila, uma cidade do interior, né? Uhum. Então, aquela coisa de andar, brincar na rua, brincar com os primos, tinha muito isso, né? Eu não morei em apartamento, era casa. Legal. Então, é diferente a infância naquela época, né? Irmão, você tem? Tenho uma irmã, um pouquinho mais velha, 3 anos mais, se chama Camila, um beijo pra ela, Ah, que né? legal. O nome da minha esposa é Camila. Ó, bacana, né? Então, a gente é um casal aí de irmãos, né? Então a gente sempre se deu muito bem. Tem aquela fase do atrito, acho, no início, né? Pô, Mas foi uma bacana. infância muito tranquila, sempre tive muito suporte familiar, muito exemplo dentro de casa, né? Que legal. Exemplo, assim, de leitura, atividade física, desde cedo, assim. Então, acho que me construiu para ser o que eu sou agora. Que legal, doutor. E, cara, o Mente Corpo Podcast, ele é um... A ideia é a gente unir mesmo nessa questão mente e o corpo, porque se ambos estiverem fortes, a chance de você seguir por mais tempo nessa... Eu falo nessa oportunidade de vida que a gente tem, é maior, né? A gente consegue ficar mais consciente. Vamos primeiro falar aqui questão esporte, o que você já praticou, o que você gosta, aptidão. É basquete, sempre gostei muito de basquete, futebol horrível. Então fui exposto ao basquete muito cedo. Uma cesta em casa, na escola, uma aula particular. Então sempre gostei muito. Na época da faculdade eu participei também, assim, um pouquinho Jogos. de jogos, né? Então sempre fui muito ligado, né? Então, o esporte meu, assim, de paixão é o basquete. Depois, aí eu colocaria, assim, a academia como, não um esporte, mas, assim, uma atividade física que eu tenho muito gosto. Eu gosto muito, assim, do que ela traz para mim de saúde, bem-estar mental, convivência social. Legal, cara. Legal. Isso é importante. A gente teve aí um colega seu aí, o Juarez, né? O doutor Juarez. E eu falei eu falei para ele o que eu vou falar agora, para quem estiver nos assistindo. A importância, né, da gente tá ali tratando um paciente e você vai ter ali a forma de tratar uma patologia que na maioria das vezes está sobre a questão do estilo de vida. E nesse estilo de vida envolve aí alimentação, o ambiente e atividade física. E quando você, né, propõe isso para o paciente, você tendo essa experiência, sendo exemplo, pô, é muito diferente, né? É como se, de repente, você tem ali o teu estereótipo mostra uma coisa e você pede para fazer outra, eu acho que não soa muito bem, né? É lógico que é a minha opinião, né? Não tenho nada contra, mas eu acredito que valoriza ainda mais uma consulta, um Eu entendimento ali. concordo. Se eu, durante um pedaço da consulta, eu tento reforçar uma mudança de comportamento para o paciente, que a gente sabe que é um desafio, mudar um comportamento enraizado, anos, até aquilo começar a modificar, leva um tempo. E eu tenho que dar
o exemplo para o paciente. Não posso orientá-lo a, ó, melhore a sua frequência de atividade física. Se eu trabalho muito, não vou à academia, não faço uma atividade física, pare de fumar, acaba a consulta, eu começo a fumar. Então, eu preciso dar o exemplo. Isso faz diferença em um paciente seguir, ter uma adesão, seguir o que está sendo orientado, e não passar por um ouvido e sair pelo outro. Sim. Tomar aquilo como uma medicação, uma atitude mesmo. Legal, doutor. E indo um pouco do lado pessoal, para depois a gente entrar num tema mais de saúde mesmo, efetivamente. Eu te apresentei aí falando sobre a questão de DJ, né, nas horas vagas que você gosta. Como que você chegou nisso? Então, assim, eu nunca gostei de ser definido só pela profissão, sabe? Gabriel, médico. Eu gosto, assim, Gabriel, médico e mais o quê? Tá. Então, assim, nas horas vagas, eu queria procurar alguma coisa para sair daquele ambiente apenas médico, saúde, falar de doença, tratamento, sair um pouquinho e entrar para um outro nicho, assim, conhecer outras pessoas. Então, eu fiz curso, assim, curso de DJ, tem prova, tem aula. Na minha sala tinha adolescentes, tinha senhores de idade, idosos, meia idade, pessoas da minha idade. Então, foi um ambiente muito legal e todos com o mesmo interesse, de conhecer a música, de ter uma sensibilidade ao som, sonora, né? Valeu muito a pena. Então, isso é o meu hobby nas horas vagas. Há quanto tempo você fez esse curso? Acho que foi em 2020. 2020. Acho que foram 6 meses de intensivo. Caramba, 6 meses? De intensivão aí. E tu, por que tu quis ser DJ? Ai, cara, porque, ó, gente, quem não sabe, o DJ também, o Fernando também é DJ. Eu tenho 39 anos, eu faço isso desde os 16, né, Eduardo? Menos. O Eduardo me acompanhou mais tempo, menos, né? 15, por aí. Comecei com aquelas festinhas de quintal, né? Aí montamos som, eu e o Ricardo, o Eduardo também fazia também. E aí viu a vontade de... Tipo, a gente via muito vídeo de DJs e falava, mano, não é do jeito que eles fazem que eu tô fazendo. Aí também busquei, eu fiz o curso aqui na Jovem Pan, aqui em Santos, com o Rodrigo Tapia, hoje é meu amigo. E, pô, com 18, 19 anos fiz e tô aí até hoje, né? Pô, depois vocês vão ter bastante assunto. Vai. Trocar Os figurinha. senhores aí já Quem sabe conversou tem um aí pouco. uma festa do Mente Não Cura é? Podcast com Porque os dois tem DJs. um outro, o Felipe Brise, conhece? Esse eu não conheço. Ortopedista, né? Isso, ele é DJ também, produz bem pra caramba. Ele é da galera do Tech House. Vamos conversar. Ele vai vir aqui, Trocar Legal, ideias. legal. Ele é a mulher dele. Pô, a gente podia depois, né, marcar alguma coisa aí pra vamos. galera. Quando a gente fizer a festinha aqui, de 1 ano daqui do Mente e Corpo, Tá a gente chegando, chama a tá galera chegando. toda, chama os DJs, Boa. convidados de DJ, Um né? B2B. Um B2B, Isso faz um aí, B2B. aí. Não é muito minha praia, mas eu gosto de som, eu gosto de instrumento. Tanto é que essa semana eu tava no estúdio. Eu não toco nada, né? Eu arranho algumas coisas e invento de cantar, velho. Sempre falta um vocalista, né? Aí eu tenho um videokê em casa, eu gosto Ontem muito. a gente tava bastante, assim também. com a Aí sua a gente filha. tem até um colega neuro seu, né, de profissão, que é o nosso baterista. O Juarez é baixista. O Juarez. O Juarez que veio aqui. Eu também toco baixo, né? Mas não como ele. Ele Ele é toca outro bastante. patamar. Eu toco Fez por banda na terapia. faculdade e tudo mais. Legal, né? Legal. Bom, é uma curiosidade aí pra galera, né, ver que você... Porque às vezes a gente tem uma percepção... Eu falo isso lá atrás, hoje não porque por trabalhar com vocês, mas tem muita gente que vai chegar no consultório médico, né, fica ali retraído, né? Uma distância, assim, acho que isso aproxima mais e acho que é melhor pra vocês, né? Quando o Com paciente vem certeza, o mais... médico é uma pessoa igual como qualquer outra. A gente tem vários defeitos, a gente erra bastante. Tem gostos, hobbies, alguns vícios, algumas coisas aí que não É um muito ser humano, né? Ser humano igual. Verdade. Legal. Defeitos. Doutor, a gente quis te trazer aqui muito por acreditar que a prevenção ela é o melhor remédio para tudo. É a minha opinião. Não é assim, eu acredito muito nisso, a gente conversa Sim. muito sobre isso. E mente e corpo, cara, né? Que tá tudo ligado, né? Quando você cuida do corpo, mas de repente você não cuida da mente, tá consumindo um monte de coisa que de repente não vai ajudar tanto, surge sempre algumas consequências, né? Então a gente queria trazer, eu fiz aqui até um roteirinho aqui pra gente poder levar pra galera de uma forma mais informal até, para que eles entendam, saúde cerebral no dia a dia, assim, que você pudesse falar um pouco, até como prevenir, como envelhecer com mais qualidade,
que você tem aí para contribuir com a gente? Ótimo. Acho que quando você traz esse assunto de saúde cerebral, acho que o primeiro ponto que quem escuta a gente aqui é pensar assim na parte cognitiva, talvez, né? Então, trazer a saúde cerebral no aspecto cognitivo, memória, aprendizado, humor, né? E a gente tem uma ideia que, falando dentro de doenças, demências, que é algo assim ao acaso, é o destino, é um azar, né? O paciente ter esse diagnóstico. Então, existem fatores de vida, de risco totalmente modificáveis. Em torno de 40% dos casos de demências são evitáveis por medidas comportamentais. Então, existe uma espécie de uma lista, e eu vou pontuar algumas aqui, que eu tento me recordar. Então, primeiro, é entender que se mover é uma espécie de um remédio, movimentar é uma espécie de um remédio. Então, a atividade física regular. O que é uma atividade física regular? Pelo menos mínimo 150 minutos por semana. É um mínimo. Por né? semana. Por semana. É um mínimo. E é totalmente factível. É. A gente precisa se organizar. Priorizar, tem 24 horas, saber priorizar nossas demandas e colocar atividade física. Então, esse é um fator de risco totalmente modificável. Se eu sou sedentário, eu posso me transformar numa pessoa ativa. Outra coisa é entender que prevenção de problemas do coração normalmente previnem problemas do cérebro. Então, o controle adequado da hipertensão, pressão alta, da diabetes, do colesterol, cuidar desses fatores de risco cardiovasculares também reduz a chance lá na frente de o início de um declínio A cognitivo. atividade física em si também já cuida um pouco, já melhora, já né? colabora com isso. Bastante. Né? Depois tem a questão de exposições. Isso talvez, eu vou colocar que nem sempre é culpa do indivíduo, porque que é a poluição. Então, a poluição é um fator de risco identificado. Morar num ambiente com ar mais poluído é um fator de risco para o desenvolvimento dessas condições. E a exposição a traumas, não assim traumas assim, mentais, mas traumatismos na cabeça. Então, quem por algum motivo, por alguma profissão, por algum esporte, bateu muito a cabeça ao longo da vida, esse trauma, esse choque ao longo da vida, ele causa impacto sim lá na frente. E existem também algo mais assim, a parte social. Então, esse convívio social, você ter uma convivência social, fazer atividade social em grupo, ter um vínculo familiar. Hoje eu vou na casa da minha família. Ter esse vínculo, essa exposição social também é importante. Quer ver uma coisa que é muito importante, mas que começa lá na infância. Então, existe um fator na infância que vai definir talvez lá na frente, que é a escolaridade. Então, a baixa escolaridade, ela é um fator de risco totalmente modificável para a prevenção desse tipo de condição. Então, entender que ter um problema cognitivo lá na frente não é ao acaso. Existem fatores que a gente pode começar a atuar assim desde agora. Então, nunca nem cedo nem tarde. Então, existem fatores que começam quando a gente é criança. Então, a gente ter acesso a uma escolaridade bacana é um fator muito importante. Não é à toa que estima-se que o número de casos da doença assim, que causa demência, que é a doença de Alzheimer, mais conhecida aí do planeta, ela vai aumentar o número de casos assim, de forma significativa ao longo dos anos. Principalmente em países que têm uma dificuldade de desenvolvimento, países mais pobres. Por quê? Porque se a gente tomar conta, um país mais pobre tem dificuldade da escolaridade, tem dificuldade em um indivíduo ter acesso a um médico, cuidar da pressão, da diabetes, diagnóstico precoce, ter acesso a um centro de social, em grupo, uma prática de esporte em grupo, nem sempre é simples. Num país mais pobre, o foco é trabalho, trazer renda ao máximo à família, sobreviver. Então, isso é uma coisa assim, que chama atenção. Né? Então, ter um problema cognitivo lá na frente não é a ordem do acaso, não é um azar, mas sim faz parte um pouco do comportamento, 40% depende da gente. Que legal. Que legal. Você falou do Alzheimer. Não. Você falou do Alzheimer e falou da demência. O Alzheimer causa a demência, é isso? Não são doenças diferentes ou tem diferença em Então vamos colocar assim que demência não é bem um diagnóstico, é um estado de funcionalidade.
Então, demência é um indivíduo que precisa de ajuda de forma significativa nas suas atividades de vida diária, não por um aspecto físico, porque tem uma dificuldade de locomoção, quebrou o osso, não consegue mexer o braço, mas sim por um aspecto cognitivo. Então, isso é demência. Existem várias situações, várias patologias, várias doenças que levam o paciente a esse estado de funcionalidade, demência. Agora, doença de Alzheimer é a doença mais comum que gera demência na população do mundo, mas existem outras. Entendi. Eu só destacando esse ponto que você falou da escola, né, escolaridade, é que tá tudo ligado, né? Você falou de uma forma que assim que uma coisa tá ligada totalmente à outra, né? Mas começando da base, né, até os nossos pais falam, pô, é importante estudar. Às vezes não sabia explicar o porquê, né? Ah, para ter um emprego, tal. A mentalidade era A essa. garantia Exato. de emprego. Mas eu acho que se a gente mudar também essa questão, esse direcionamento da fala, né, para os nossos filhos, ó, filho, o estudar não só está ligado ao que você vai ser amanhã como profissional, está ligado ao que você vai ser como pessoa, como indivíduo, como independência, né, como qualidade de vida. Porque, lógico, para mim é um pouco óbvio e lógico que, pô, quanto mais eu estudo, mais conexões eu gero internamente, né, e externamente, né? Tendo conhecimento, eu consigo conversar com uma pessoa que se eu não tivesse, eu ia ficar boiando. Um exemplo, DJ mesmo, vocês dois gostam tem um hobby, no caso o Fernando já foi até profissão, que eu não conheço muito coisas técnicas, assim, né? Então, assim, mas se eu buscar esse conhecimento, eu já consigo, né? Se inserir na conversa. Conversa. Então, é sempre bom a gente estar antenado, então, entender, né? Galera, eu trouxe esse ponto para justamente a gente sempre pensar na base, né? A base, ela é importante para o nosso futuro de amanhã. Eu vou trazer até uma outra questão que você colocou como base, mas existe um conceito importante na neurologia que se chama reserva cognitiva, que é uma espécie de poupança. Uma poupança que a gente faz da nossa saúde cerebral. Então, ao longo da sua vida, se você poupa bem, faz uma poupança, uma reserva cognitiva adequada, através de como? Educação, atividade física, um sono adequado, que eu sei que já foi abordado aqui antes, né? Prevenir aqueles fatores do coração que eu comentei, o seu cérebro ele cria uma espécie de uma capa, uma proteção, uma blindagem. E você vai envelhecer ao longo da vida. Quem chega lá na frente com esse nível de blindagem com uma maior robustez, a doença, quando ela quer entrar lá no cérebro, ela tem uma certa dificuldade. Há uma dificuldade. A nível de um exemplo aqui, né, uma coisa interessante, existem alguns estudos que estudaram assim freiras que faleceram, foram para o céu, e elas tinham uma idade avançada, em torno de 100 anos, e elas doaram o cérebro para pesquisa. E quando se olhava no microscópio o cérebro daquele indivíduo, se detectava marcos, sinais da doença de Alzheimer. Porém, quando se questionava ao longo de quem conheceu aquela mulher ao longo da vida, até os últimos dias de vida, não havia nenhum indício de sintomas e sinais típicos dessa doença. Ou seja, a doença ela pode até estar lá naquele cérebro, mas pela blindagem ela não conseguiu se desenvolver e ir para frente. Então esse é um conceito importante, assim. Então, desde a nossa infância a gente já começa a criar a nossa poupança cognitiva na escolaridade. Que aula, hein? Na atividade física que a gente talvez deixa de lado na época de trabalho, da faculdade, lá na frente vai fazer falta. Então, a reserva cognitiva é um conceito muito importante dentro do contexto neurológico. Não sabia disso. Trabalhando na área da saúde, eu não me atentei. Legal. Se falaram um dia, eu não me atentei. Legal, cara, você trazer esse assunto. Porque até pra galera entender, algo que ficou muito, há uns anos atrás, para quem tem um pouquinho mais de idade, ficou muito alto o HIV, né? A doença, né? Que matou muita gente. Aí tinha uma explicação de, a pessoa tem um HIV, mas ele não tá ali, o efeito, né, da doença não tá ativo, né? Como se ele tá ali, mas o corpo tá, né, combatendo, né? Convive bem, é mais ou menos isso, Mais ou menos isso. Então, existem pessoas que vivem com HIV, com o vírus, uma vida totalmente normal, eventualmente muito mais saudável que a nossa, e outras pessoas que, por algum fator,
seja comportamental, medicamentoso, da biologia do indivíduo, a doença se desenvolveu de fato e levou a um quadro assim de baixa imunidade. Então são coisas diferentes. Sim. Então, viver com HIV é uma questão e ter a tal da AIDS é uma outra questão, né? Então é mais ou menos isso. Legal. Só que é só que para ilustrar, né, para a Isso. galera fazer umas Uma outra analogias forma, e né? ficar mais fácil até de... Pô, mas bacana isso. E sobre hábitos, assim, em relação a esse início que a gente começou, como que pode ajudar o ser humano a construir até os hábitos bons, né, que vão facilitar até essa reserva que você comentou, doutor? O nosso cérebro, ele muda fisicamente a toda hora. Então vamos colocar uma analogia como se a gente cria uma conexão, uma espécie de uma estrada asfaltada de maior qualidade Ah, e uma estrada de barro, que a gente não usa muito, então convém ser de barro, não precisa investir muito. Então ao longo da vida a gente vai estar exposto a alguma experiência e vai reforçar algumas conexões. Então você vai aprender o violão, talvez vai reforçar aquela via, aquela comunicação, aquele asfalto do violão. E aquela estrada de barro de um outro instrumento talvez vai ficar um pouquinho de lado e ela é programada para ser removida. Ao longo da vida você vai querer estudar alguma outra coisa, você se expõe a outra coisa. Aquela estrada de barro que era um hobby que você tinha na infância e ficou de lado, agora ela vai começar a ser construída de maneira melhor. Então, quando a gente coloca o hábito na neurologia, ele vai ou reforçar uma conexão ou enfraquecer outra. E é normal enfraquecer, porque a gente precisa focar em determinadas áreas. O cérebro, ele sabe gastar sua energia naquilo que vai sendo o essencial. Então, hábitos. Vamos começar do básico e a gente vai avançando. Acho que o hábito primordial é entender o que é o sono. Sei que já foi falado aqui, mas entender que o sono é um processo onde tudo que a gente produziu ao longo do dia, sujeira que a nossa célula produziu naquela maquinaria, naquela fábrica da célula, aquilo é uma toxina e causa prejuízo para a gente. Então, durante o sono, durante o nosso descanso, tudo aquilo vai sendo jogado fora, vai sendo limpo. Lembra lá do sistema linfático que a gente tem, das toxinas? Nosso cérebro tem um sistema assim similar, se chama linfático, com G. Tá? Então, é um sistema hoje muito estudado, porque acredita-se que, poxa, como é que então essa história da atividade física faz eu ter um quadro cognitivo lá na frente? Possivelmente se entende pelo esse sistema. É o sistema da limpeza do cérebro. Quem não faz muita atividade física, talvez essa limpeza fica prejudicada e vai acumulando um pouquinho de toxina. E ao longo do tempo, sem a reserva cognitiva adequada, sem a poupança, a doença se desenvolve. Então, entender que o sono é um hábito muito importante, entender aquela rotina de higiene do sono, entender que ir para a cama em horários regulares, acordar da cama em horários regulares é essencial. Ir para a cama apenas quando está com sono. Vocês não vão no banheiro quando não tem vontade. A gente só deve ir para a cama quando aquele sono, aquela sonolência começa a aparecer. O ambiente do quarto, da cama é sagrado, então luzes apagadas, ambiente muito silencioso, a temperatura adequada, não pode passar nem frio nem calor. Telas, a gente é exposto a telas de maneira absurda hoje em dia, seja no celular, tablet, televisão, evitar o uso de tela. E à medida que a gente vai criando essa rotina, o nosso cérebro vai otimizando esse sistema de limpeza. O mesmo conta para essa questão dos fatores de risco cardiovasculares. Então, um hábito que a atividade física traz é melhorar os níveis pressóricos do corpo. E a gente sabe que quem tem pressão mais alta tem mais problema de AVC e esse tipo de coisa. Então, a pessoa que desenvolve AVC, ela leva um declínio cognitivo lá na frente. Então, o hábito da atividade física, o hábito do sono, o hábito da alimentação. Então, a alimentação, existem vários tipos de dieta, mas talvez a dieta que mais se fala assim do ponto de vista neurológico é a dieta MIND, M-I-N-D. É uma junção da famosa dieta do Mediterrâneo e uma dieta muito usada no contexto da cardiologia para fins de redução de pressão, que é a dieta DASH. Né? Então, é uma mescla. Então, envolve frutas, legumes, leguminosas, grãos integrais, aves, peixes, evitar ultraprocessados.
Então, um hábito da alimentação, ele impacta na saúde cerebral, né? E um outro hábito, que é o hábito do aprendizado. Então, quem está em constante exposição ao aprendizado, também vai reforçar aquelas conexões, vai aumentar a reserva cognitiva e se torna um hábito positivo para a saúde cerebral. Legal. E esse hábito de aprendizado, eu vou puxar o gancho, lógico. A gente sempre fala, cara, pra gente é um privilégio, doutor. Todo convidado que vem aí, a gente quer levar pra galera. Mas primeiro tá vindo pra gente. A gente tá tendo essa oportunidade de aprendizado, né? Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Que, cara, quanto mais eu aprender, mais eu tô exercitando, né? E aí eu tô vencendo, que aí até queria que você detalhasse, pela tua capacidade de conhecimento, essa resistência que a gente tem sobre fazer algo novo, aprender algo novo, fazer uma atividade física, né? O cérebro, ele tá ali tá querendo nos ajudar, mas muitas vezes, aí você explica melhor, tá? Ver se eu tô no caminho certo, mas muitas vezes se ajudar é um poupar energia que vem de lá de trás, né? Que para sobrevivência. E a gente sabe que tem que ir muito mais além, né? Vencer isso, que aí ele começa a entender, a ser programado, que aquilo é bom pra gente. Tô indo no caminho certo? Isso. Então, você está colocando que o nosso cérebro tem uma espécie de uma resistência a talvez um desconforto, eu colocaria. Porque Isso. ao aprender algo novo, pode ser algo super tranquilo, pode ser um desafio, pode ser doloroso. E o nosso cérebro ele tem, de fato, um pouco de aversão a essa questão da dor. Então, qualquer situação ou experiência que gere dor, o cérebro tenta afastá-la. Tá. Qualquer situação que o cérebro ganhe uma recompensa, um bônus, uma bonificação, ele tenta aproximá-la. É o que acontece no uso do celular, né? Então, aquele sistema de recompensa basicamente infinito que as redes sociais nos trazem. A alimentação, com alguns fatores, açúcar, gordura, alguns vícios, o álcool, o cigarro. Então, existem esses sistemas, assim. Então, só para... Né, eu entendi, de repente se ficou alguma dúvida, eu vou fazer aqui o papel de dúvidas que estão surgindo aí para quem está nos assistindo. Essa recompensa, no caso, o exemplo que você citou, no celular. Eu estou tendo uma recompensa, mas o esforço que eu estou fazendo por essa recompensa é mínimo. E quando eu estou fazendo uma atividade física, eu também estou tendo uma recompensa. Só que no começo eu estou tendo dor, eu estou tendo que investir um pouco mais de energia. É isso? Mais ou menos para a galera entender. Exatamente que isso. é essa relação, né? O cérebro ele sempre vai estar querendo economizar energia. Sempre, assim, nem sempre, né? Mas de modo geral, as emoções elas interferem muito nas decisões do cérebro humano. Nosso cérebro humano não é tão racional assim. Então, pensa que toda vez que você tem uma ideia, vai tomar uma atitude, vai executar algo, antes de ela ser racionalizada num pensamento muito crítico e racional, ela vai passar pelo sistema das emoções. E é a partir daquele sistema que as coisas podem acontecer, tá? Legal. Puta, que bacana. É que vai abrindo um monte de né? Muitas dúvidas, Muitas né? dúvidas, Parece mas... uma consulta, né? E aí, então, até pegando essa questão do sentimento ali, das emoções, essa questão hoje de estresse, ansiedade, no cérebro hoje moderno, como que dificulta ainda mais esse tipo de direcionamento que a gente está dando aqui, de hábitos bons, da pessoa ter essa consciência? Como que isso interfere, assim? Então, para o pessoal de casa entender, o ser humano, o cérebro humano, tem uma espécie de um sistema que controla o estresse. É o tal do famoso cortisol. Tá. Que a gente tem até uma ideia meio pejorativa dele, como se fosse algo ruim. Sem ele, a gente não estaria aqui. O cortisol tem seu papel. Então, essa molécula chamada cortisol, ela trabalha num sistema do controle do estresse, da regulação do estresse, que é um sistema que envolve estruturas neurológicas, então lá no cérebro, em glândulas, e estruturas endócrinas, em glândulas. Então, é um sistema neuroendócrino. Tá. O estresse crônico, então viver sob estresse crônico, falta de atividade física, trabalho, o sono inapropriado, privação do sono, vai gerando um aumento do cortisol ao longo do tempo, uma flutuação
do nível desse hormônio. Aí isso sim vai começar a gerar alguns impactos lá microscopicamente lá naquele neurônio. Vamos voltar lá para as estradas, asfalto e estrada de terra, de barro. Então, essa ideia de reforçar aquela maquinaria de deixar a estrada mais completa ou arrancar tudo e deixar ela mais simples, tem um pouco de papel o cortisol. Então, o cortisol ele modula essa maquinaria aí. Então, no estresse crônico, por exemplo, o desenvolvimento de fortalecimento de conexões cerebrais fica prejudicado. É por isso que a gente fica desatento, a memória parece que está fraca, né? E, ao mesmo tempo, o neurônio, apesar de ele ter uma maior dificuldade, o nosso neurônio ele consegue muito dificilmente, assim, após ele ser machucado, se regenerar. E quando a gente está sob esse estresse crônico, o cortisol dificulta esse crescimento do neurônio. Então, existe um impacto bem significativo entre viver estressado, que é algo comum na sociedade, e impacto lá no cérebro, através desses mecanismos. Que aula, hein? Aqui tá sendo, ó, aprendizado. Muito bom. Continua aí seguindo a gente, né? Acompanhando a gente, aproveitando, falando para vocês seguirem @Mente Corpo Podcast, né? É isso aí. No Instagram, no podcast. Se inscreve no canal, não custa nada. Exato. Comenta, Compartilha, ó, um tema super didático. Parabéns, doutor, pela sua condução, assim, você tem uma didática aí que fica fácil para nós, né? Espero que esteja fácil para todo mundo. Eu tenho certeza que tá tá, super né? fácil. E nesse estresse crônico, doutor, como que a gente evita isso? Qual a dica que você daria para evitar? Um hobby, por exemplo? Algumas dicas. Então, primeiro, vou bater na tecla de novo. O sono foi intencional fazer isso. O sono é algo muito importante que está sendo negligenciado por nós. História de roncar à noite, achar engraçadinho, o pai ou a mãe roncar, não faz nada, é uma apneia do sono que não está sendo tratada, impacta lá na frente. Ficar um pouquinho mais de celular todo dia que vai à noite, utilizando vídeos verticais, você está tirando a sua reserva cognitiva, sua poupança está abrindo um buraco lá, está esvaziando. Não ter atividades físicas está esvaziando. Então, processos para evitar o estresse, a ansiedade com base na neurologia. Então, o sono, atividade física, tem a meditação, de preferência meditações guiadas, é a chamada mindfulness. Então, a meditação de atenção guiada, ela se provou algo importante. Então, exercícios respiratórios, de inspiração e expiração. Isso eu estou falando em ajudar quem está vivendo com isso, de um ponto de vista, assim, não farmacológico, através de coisas fáceis de comportamento, que são tão importantes como uma eventual necessidade de uma medicação que o médico precisa prescrever. Então, a meditação, a respiração, a atividade física regular, o sono e a higiene do sono de qualidade. Acho que com isso, você consegue abordar e reduzir significativamente, né, o seu nível de estresse. Colocar um hobby é importante. Conhecer uma tarefa nova que te traz conforto, DJ, corrida, bicicleta, musculação. Então, te trazer um pouco além do trabalho. Você tem que ser uma pessoa além do trabalho. Você tem que ter outras atividades. A vida não é só isso, né? A vida não é só isso. O trabalho é muito importante. Eu acredito que a gente... quando a gente está no nosso leito final de vida, eu devia ter trabalhado menos. Eu acho que não. Acho que o trabalho, ele faz parte do nosso dia a dia, da vida. É algo muito importante. Eu fico feliz, assim, de atuar nessa área. Mas o ponto era isso. Então, hobby, atividade física, respiração, meditação, uma coisa não anula a outra, né, doutor? Isso. Porque aí você tem... Cara, tem como se viver... É lógico, você não pode viver o extremo do trabalho, né? Ao ponto dele tirar a tua saúde, porque aí não vai fazer sentido. Eu acredito que seja isso. Tanto é que a gente vê muitos exemplos, eu já tive na minha família, pessoas próximas de mim, que trabalharam muito, e aí eu falo que em vez de viver o processo de dia após dia, eu acho que a cada dia que se passava, se aproximava da tal sonhada aposentadoria. Então, é como se tudo aqueles dias que foram importantes ficasse para trás, chegou na aposentadoria, a pessoa não sabe o que fazer. Agora aposentei, mas começa... Tanto é que voltam a trabalhar, né? Exato. Muitos aposentados voltam a trabalhar. Então, como eu já vi isso, eu falo que a gente não precisa sentir na pele, é até bíblico isso, que fala, feliz daquele que aprende
sem ter passado. Só porque eu ouvi um sábio falar. Então eu coloco isso na minha cabeça. Quando você vai se aposentar? Não vou me aposentar, cara. Não vou me aposentar. Eu falo isso para mim. Posso puxar um Claro, pedacinho? Claro. Eu atendo muitos pacientes idosos, né? Pacientes idosos que estão já nessa fase de aposentadoria. E eu noto que aqueles que, isso até é baseado em ciência, aqueles que não têm mais uma atividade, não precisa exatamente voltar àquela atividade do trabalho, mas o hobby, o que você vai fazer hoje? Qual a sua atividade? Qual a sua programação? Eu noto que o paciente não tem mais isso, um perfil de paciente que se aposentou, que não planejou isso. Então acaba diminuindo a interação social, aquilo que eu comentei, fica mais no aspecto dentro de casa, consumindo tela. Né? E aumenta a chance de um transtorno de humor. Adoece mais rápido Adoece. também, né? O cognitivo, a saúde mental dos idosos, ela vem sendo prejudicada por esses fatores. Da falta do planejamento após a aposentadoria. O que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Tem que ter um planejamento. É uma poupança. Eu sei isso bem na pele porque eu cuidei de uma tia minha, o Eduardo você conhece, minha tia Maria. Ela trabalhou, cara, até uns 83 anos. Ela já era aposentada e continuou trabalhando. Cara, ela parou de trabalhar, começou a aparecer isso, aparecer aquilo, até ela teve demência e acabou falecendo. Então eu vejo isso, né? Lógico, não por tem as bases científicas, mas eu vejo isso na prática mesmo, na vivência, na vida na real, perna, familiares, eventualmente. Cara, a pessoa que está ali ativa de alguma forma, preenchendo, porque, pô, é meio que lógico, né, cara? Você teve uma vida ali, eu vou falar a minha, né? Não consigo falar pelo outro, eu sempre falo da minha. Hoje eu venho trabalhando mentalmente, fisicamente, de uma forma que seja sustentável. Então, volto na questão do hábito. Eu estou transformando hábitos que depois talvez eu não tenha a mesma disposição para correr 110 quilômetros, que foi o que aconteceu mais recentemente. Eu sei, eu tenho essa consciência. Mas eu vou diminuindo aos poucos, mas sempre diminuir aqui, acrescento aqui. Vou jogar uma dama, né? Então, pô, uma hora que eu ia ficar de atividade física, fazia 2, agora eu faço 1h30, meia hora eu jogo uma atividade. Eu preencho, e não apenas com aquilo que a gente estava falando de recompensa, né? Hoje você vê muitos idosos caindo, né, nessa armadilha dessa recompensa fácil, né? Que é só aqui, passando o dedo, e a hora passando o dedo. Então, essa construção é muito importante, né, doutor? Se você tem, quem está escutando aí, tem algum familiar, todo mundo tem uma avó, um vô, um tio, avô, alguém que já está nessa fase, converse com ele, traga ele para alguma atividade social, alguma interação, com outra convivência, traga ele para atividade física. O vô não precisa ser um maratonista, um profissional, mas aquela caminhada que ele está evitando vai fazer diferença para ele. O que você recomendaria assim para uma pessoa que acabou de aposentar? Tipo, sei lá, eu sei que eu recomendaria tocar um instrumento musical. Algo novo. Eu recomendo sempre assim, os 2 pontos. Atividade física, eu falo assim, você tem que fazer alguma atividade física, né, que seja acessível para você e que você tenha gosto de fazê-la assim, quase todo dia. Eu não costumo falar assim pro idoso, pro paciente, você tem que se matricular numa academia, você tem que fazer aquilo. Eu falo assim, o que é o mais viável nesse momento? Talvez seja uma caminhada no jardim lá do apartamento, do condomínio. Talvez seja uma caminhada na praia. Então, eu gosto de vida real, aquilo que é factível. Porque o paciente ele tem outros desafios na vida dele. Às vezes, desafios financeiros, conflitos familiares. O paciente nessa idade é comum outras comorbidades, já acompanha com vários médicos. Então, eu tenho que dar algum tipo de orientação que seja factível e viável. Né? Então, acho que eu sempre oriento aquilo que não precisa fazer matrícula para fazer uma caminhada. Né? Então, eu tento jogar uma realidade que vai ser executada pelo paciente. E não colocar tudo que está no livro e ele vai voltar, não consegui me matricular porque eu gastei mais esse mês com medicação. Né? Eu quero algo que ele consiga realizar. E, ao mesmo tempo da atividade física, eu orientar algum tipo de atividade. Né? A gente tem uma ideia que a palavra cruzadinha é um negócio bom para a cognição. É bom para a cognição. Mas o que é bom para a cognição é o pacote completo. Atividade física, sono. Então,
eu oriento, se você tem tempo ou atividade física, eu falei palavra cruzada, atividade física, sempre. Né? A atividade física, ela engloba muito mais, né, do que apenas a cruzadinha, a estimulação ali de livro, esse tipo de coisa, né? O essencial é o pacote, sempre. Quanto maior, mais completo o pacote, mais sucesso terapêutico. Né? E eu acho que ir com essa consciência, né, doutor? A ideia aqui é a gente levar essa consciência, porque acho que pessoas que estão te ouvindo falar sobre isso estão tendo a oportunidade de ter uma consciência de estar vendo através do seu familiar o que pode acontecer com a própria pessoa que está nos ouvindo, né? Porque vai ter casos aqui de pessoas estarem passando por isso. Cara, amei meu pai a vida inteira e agora ele se encontra nessa situação. Aposentado, é normal a gente ter esse declínio, né, doutor? Tá aí você para me corrigir se eu estiver errado. Então, ele está vivendo um declínio. Você se vê muitas vezes até numa obrigação de, pô, o que eu posso fazer por quem fez por mim a vida inteira? Só que quando você olha para você, também você está quase que repetindo aquilo que não foi... não houve a prevenção lá atrás, essa reserva que você citou. Então também está sendo uma oportunidade de quem está nos ouvindo falar assim, peraí, se é bom para o meu pai, para o meu avô fazer essa caminhada, e quando eu olho para dentro, eu não faço essa caminhada, tá aí a oportunidade de eu ser o fator não só de... Aí volto naquele assunto do médico que faz atividade física, que come bem, eu vou junto. Aí eu tô matando 2 coelhos com uma ação só. Deixa eu trazer um ponto que você comentou do declínio ao longo do tempo. Só para a gente desmistificar alguns conceitos aí. Legal. Tá? Primeiro, o envelhecimento saudável, ele não causa declínio cognitivo significativo. Legal. Não causa. Esse é o primeiro ponto. Então, o cérebro, ele reduz de tamanho, ele vai enrugando, diminui a sua massa. Não estou falando que isso vai gerar um problema. Apenas, assim como a nossa pele vai enrugando, o cérebro também. Se adaptando ali. Então, o envelhecimento saudável não gera um declínio cognitivo significativo. Então, o idoso tem 100 anos. Ele pode até não dirigir, mas não é pela cognição. Possivelmente ele está mais fragilizado do joelho, a coluna já não é a mesma. Tá. Então, esse é o primeiro conceito, envelhecimento. Não existe esquecimento da velhice, tá? O segundo ponto é um termo, demência senil. Já ouviu falar esse termo? Já. Esse termo, ele não existe no conceito médico e que dá a impressão que é a demência que surge apenas pela idade. Então, o único fator é a idade, ter uma idade mais avançada. Então, idade avançada por si só não gera nenhum tipo de doença. É que o envelhecimento, ele gera uma espécie de uma redução da nossa blindagem e facilita a entrada de algumas doenças. Mas o envelhecimento saudável não gera declínio cognitivo significativo, demência, esse tipo de coisa. Tá? E a gente está numa cidade que a gente consegue enxergar isso. Sim. Uma cidade que pessoas com uma idade avançada, dirigindo, buzinando para a gente, conversando com a gente, atuando ainda nas suas profissões, né? Caminhando na praia, correndo maratona. É isso aí. Então, o envelhecimento saudável não gera declínio cognitivo significativo, não. Legal, doutor. Doutor, Perfeito, você no teu consultório, quais são as dores que o pessoal mais reclamam lá? Eles te procuram por quê? Assim, dentro do contexto neurológico, é a cognição, primeiro. Então, esquecimentos, desatenção, dores de cabeça, mas... dores de cabeça. Segunda-feira? tem horário segunda. Mas, por exemplo, falando um pouco dessa questão cognitiva, quando a gente atende um paciente um pouquinho mais idoso, é comum até o familiar pensar em alguma doença específica, uma doença mais traiçoeira, mas é comum jovens também entrarem no consultório falando, estou esquecido, né? Não está muito legal. Então, eu até tento já falar aqui, para quem é mais jovem e está esquecido, há uma grande chance de você não ter nenhuma doença muito perigosa, não. Mas tenta fazer uma análise aí sua, confirme se você não tem uma ansiedade que não está sendo tratada. E tratamento não apenas farmacológico. Atividade física, psicoterapia, alimentação, né? O jovem, ele procura o consultório com muitas queixas amnésticas, de memória, atencionais,
procurando uma preocupação que o avô teve Alzheimer e, na grande maioria das vezes, não há nenhum problema perigoso, apenas falta um hábito aí de vida mais regrado, né? Ele está sofrendo as consequências tudo aqueles fatores que a gente Sim. comentou há pouco. Você falando disso, tem uma ligação total com a neuroplastia do cérebro? Assim, o que você pode contribuir com a gente, comigo, com o Fernando e quem está nos ouvindo, em relação assim, pô, meu cérebro não posso reinventar ele, mudo para um outro país, aprendo uma nova cultura. Deu para pegar Tá. mais onde eu quero chegar? Primeiro falar o que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é como o cérebro consegue se reorganizar, readaptar frente a uma nova situação, uma nova exposição, uma nova experiência. E a neuroplasticidade ela ocorre a todo momento, toda hora. Ocorreu neuroplasticidade agora com a gente. Algumas conexões foram melhoradas, reforçadas, o asfalto ficou novinho, e outras, vamos desligar essa rua aqui que ninguém está usando mais. Então, isso é neuroplasticidade. É essa adaptação que o cérebro faz em melhorar ou piorar certas conexões, a depender do estímulo que a gente recebe. Uhum. Então, a todo momento, e aí como você falou, né? Eu sempre gosto de falar o que está muito claro para mim, às vezes não está muito claro para o outro, né? Então você acabou Quer um exemplo de vida real, de neuroplasticidade? Então, todo mundo conhece alguém que já teve derrame, AVC. E talvez aquela pessoa, um lado do corpo ficou meio fraco, não estava mexendo. Quando o médico dá algum remédio para o AVC, não é para fazer voltar o movimento. O que vai fazer voltar o movimento é a neuroplasticidade, que alguns profissionais muito importantes, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, vão reabilitar aquele paciente. Então, quando a gente vê um paciente que teve derrame e está sob o processo de fisioterapia, aquela história de ficar fazendo aquele treinamento repetitivo, faz de novo toda semana, 3 vezes na semana, você está fazendo uma neuroplasticidade. Você está criando uma outra via, já que aquela via que mexia o braço direito foi cortada, acabou, o cérebro vai criar uma nova via, uma nova conexão, um novo asfalto. Então, a neuroplasticidade, talvez o exemplo mais prático, é essa questão da reabilitação, né, na fisioterapia. Bem explicado, caramba. Não, bem perfeito, didático. cara. Assim, a ideia é essa mesmo, doutor, da gente tá deixando, descomplicar algumas coisas que são tão... Porque às vezes a pessoa fica até com medo, né? Um exemplo, a gente falou de várias informações aqui bacanas. E para quem está com a consciência desse cuidado, né, do passo a passo, não dá para fazer tudo de uma vez, é um passo de cada vez. Só que quando você tem a informação, você tem a responsabilidade sobre ela, né? E aí, como você já vem numa vida de procrastinação, de escuta, mas né, não coloca em prática, aí você só cria aquela ansiedade, né? Pô, eu tenho que fazer tudo isso, não sei por onde começar, né? Então a ideia também não é a gente, pô, tem que fazer tudo agora. Sim. Não, é um pouco de cada vez, até porque eu volto sempre na questão da pessoa que quer emagrecer, sendo que ela engordou durante uma vida. E aí Exato. quer emagrecer em 6 meses. Coloque um plano, um planejamento factível de vida real. Então, se você precisa emagrecer, coloque um prazo que dê tempo, um tempo correto para emagrecer. Não vai buscar uma solução milagrosa. Então, porque vem da mente a solução, normalmente, né? Então, isso que você comentou é essencial entender, tirar esse imediatismo de uma solução que foi, assim, um problema foi ignorado por anos. E você não vai resolver ele tão rápido. Você tem que entender isso, que é um processo. E, normalmente, eu acredito que quando você tem um problema, seja no peso, num vício, quando você coloca cria esse processo, entende que é gradual, que é de pouco em pouco, mas que é duradouro, é muito melhor do que trocar toda essa experiência assim, devagar, mas bem feito e duradouro, para uma experiência milagrosa, solução imediata, que possivelmente ela vai ser temporária e tudo volta depois. Tudo volta, né? E aí, A gente Fê? tem que colocar nesse planejamento as recaídas, né? E que é normal, né? Durante esse processo. É que nem você falou, né, doutor? A gente é ser humano, né, cara, né? Porque eu tô na posição,
de um podcaster que eu sou o cara que tem uma resposta para tudo, não erro, pelo contrário, eu tô sujeito a isso. É que as pessoas muitas vezes estão acreditando muito na perfeição, né, doutor? Tem gente que não começa algo porque não está perfeito na visão dela e é um perigo isso, né? Porque muitas vezes tá ligado completamente com a tua vida, com o que você vai ser daqui em diante, Exato, né? adiar um projeto. Uhum. Então, com certeza, aquele projeto que você pensa, tem alguém que já está muito avançado e alguém que não começou, está no início. Então, tirar, assim, acho, do papel, né, dentro de uma viabilidade é muito mais importante que ficar esperando o cenário ideal, É, perfeito. Isso é verdade. Vamos pensar dentro de um contexto de um podcast, o melhor microfone, né? Quando talvez quem está aqui nos assistindo, sempre em qualquer podcast, é o conteúdo que traz o ouvinte aqui, quem está assistindo a gente. É sempre, não é a câmera, não é só apenas a qualidade do áudio, a qualidade que se escuta, Sim. É. A qualidade dos apresentadores. a qualidade dos Convidados, apresentadores. cara. Os Pô, convidados. tem que subir convidados o nível, cara. Porque assim, ó, principalmente. veio aí E da cola- produção também. da Da produção produção. também. É isso, cara. Mas a ideia é isso, a gente se errar, reconhecer e recomeçar, né? Ter força para isso. Porque a vida, eu acho que a gente vai ficando forte quando a gente entende esse jogo, né, doutor? Cara, eu vou errar, velho. Não tem como. Se eu tô fazendo, eu tô sujeito a errar. Só não vai errar quem não faz. E aí o não fazer que mora o perigo, né? O cara vai criando um medo, uma resistência ali de não fazer para não errar, É. porque de repente está mais focado no que o outro vai pensar, né? E aí deixa de fazer o que é bem para ela, que vai, né? Ser bom pro Fernando, ser bom pro doutor. Faz sentido? Total. Total, né? Doutor, cara, sabe o que eu tô admirado? Que eu sou bem mais velho que você, uns 10 anos aí mais velho. E a capacidade, né, que... Porque eu com a tua idade, doutor... Não, é muito Não tinha louco nada na isso, né? cabeça, né? Lógico, aí eu só tô falando isso para provocar, pra galera entender, porque com certeza você teve um direcionamento melhor do que o meu. Não é que você é melhor do que eu, é um direcionamento. Então, tô provocando essa situação porque hoje eu tendo aí quase uns 10 anos acima aí de anos, eu tô buscando o prejuízo, né? Tô buscando, tem coisas que eu sei que tu não sabe, como tem coisas que você sabe que eu não sei, e tá tudo bem, né? A gente tá trocando aqui. Mas você mostra aí uma capacidade de assimilação do que você escolheu, da busca por estar ali passando uma informação da maneira que ela tem que ser passada, né? E vai ter outro que a mesma informação que você passou ainda vai acrescentar um pouquinho mais. Está sempre no eterno crescimento. Acho que Exatamente. quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Boa. É verdade. Eu vejo que nossa, um conceito que eu colocava em prática não é bem aquilo não. Então isso é uma coisa muito comum. Eu me sinto assim que eu não sei bem pouco, muito pouco. E eu gosto disso, assim, de sentir que eu tenho coisa para aprender ainda. E a vida é isso, é uma eterna aprendizado, a gente vai morrer sabendo pouquinho ainda. Legal. Eu acho que desse assunto, doutor, a gente até abordou bastante coisa bacana que até depois a gente pode pensar num outro, um episódio Maravilha. 2. Mas eu queria fazer uma relação aqui, você deixou no ar aí que a sua esposa é médica, né? Como que... Agora sim, uma curiosidade pra galera entender. O que vocês falam muito de caso, a especialidade eu sei que é diferente, né? Eu te visito lá no teu consultório. Como que é essa... A gente fala bastante. A gente, pelo menos o médico, o casal médico, é muito empolgado em contar as experiências que teve de casos, né? Aham. Porque, novamente, tanto a neurologia e a dermatologia, que era dela, são áreas meio investigativas, meio detetive, Sim. né? Enquanto eu tento entender onde que aquele sintoma está se encaixando no sistema nervoso, aquela, para mim, uma pinta, para ela talvez seja uma pinta diferente, que tem um sinal aqui e lá. Então, a gente conversa muito sobre isso, mas sempre com leveza, Legal. né? Talvez aquele caso que trouxe um mal-estar, assim, um caso talvez pesado, um contexto familiar pesado, eu tento evitar, assim, eu tento deixar o ambiente de casa mais sagrado Legal. e tentar levar alguma coisa mais descontraída, uma coisa curiosa, um caso desafiador que foi resolvido. Mas é comum. No Você meio. já foi em algum congresso que é da área dela e ela em algum congresso que é da sua área? Vocês trocam isso? Assim, também? acho que quando a gente se conheceu, ela chegou a participar, assim, naquela fase de
te conhecer. O seu companheiro, ela participou de alguns eventos de neurologia. Eu já participei de alguns eventos aí de dermatologia. Mas hoje, confesso que quando eu vou mais para ficar lá no hotel, curtindo. legal. Enquanto ela estuda, eu dou uma voltinha. Relaxada, né? Nos bastidores aqui eu vou te expor, posso? Pode. O Fernando é um cara assim que ele tem um olhar. Não, peraí. Não, Depois calma, não. Não, mas é legal, não, vai. O Fernando é Vai o nosso ele. cara. Não, pô. O Fernando, ele tem uma sensibilidade mesmo, assim, de elogiar as pessoas. E às vezes as pessoas não têm coragem de falar, né? Então, nos bastidores, você, né, tava chegando, aí o Fernando falou, caraca, o cara, uma presença e tal. Aí tá explicado, o cara... Quebra, Não, pô, para. Não. Deixa O cara na saia parece- justa. Aí, fala aí, não, pô, Não, aqui parece- é vida Eu falei real. que ele aqui. parece com o Ben Affleck. Não, falei, agora que eu pensei Pô, no Ben ó. Affleck. Fala, fala. E no... O que eu falei também? George Clooney. E o que mais que a gente Precisa de tinha mais- falado o cabelo branco tá vindo Do já. desenho... Do príncipe do... Do Shrek lá, o príncipe. Muito bom isso aí. O encantado, Muito bom. o encantado. Tá vendo? Encantado, É pra dar uma parece. quebrada, Parece, né? Pra dar uma parece. quebrada. Mas, Não, pô, o cara é boa. Ó, o cara veio do sul, né, meu? lá costuma a régua ser mais alta, É, né? a régua é cara? bem mais alta, É, né? a régua é mais alta. Figura. Mas isso, DJ, doutor. Putz, não. pô... Ainda bem que é casado, velho. Aí, ó, agora ele se colocou numa situação. Ainda bem que ela se não vai sobrar aqui. Brincadeiras à parte, Não, doutor. brincadeira, lógico. Mas assim, é muito legal, sabe o que eu vejo? Assim, quando é a mesma. Não é, a profissão médico parece ser a mesma, mas não é, né? Cada um tá ali numa área diferente. Mas é uma oportunidade de um cuidar do outro, né? Você vê ali comportamentos, você pensa em ser pai, tenho certeza, né? Você é um cara bem Se tudo família. dá certo ano que vem. Aí, ó. Vai. Vai, com certeza. Menino ou menina? O que tá esperando? Ah, o que vier a gente tá felizão. Aí, ó, isso aí. Tem nome já? Isso é importante. Ó, Samuel Catarina. Olha É o que a só. gente conversa Diferente, há alguns anos. diferente. Não sei se vai se manter. Nome bom, pô. Nome forte, Samuel, nome de Ó, anjo. tem até lá no meu computador, na área de trabalho, tem duas criancinhas, um desenho escrito Samuel Catarina. Legal. Todo dia que eu vou trabalhar, vejo eles. Agora eu vou até trazer para um assunto de reflexão. Não sei se eu já falei aqui em algum episódio, mas isso que você fez, né, de visualizar, você está visualizando, né? Você está ali deixando, né? Tem um autor que fala muito sobre o Jacob, sobre as coisas acontecerem duas vezes na nossa vida, Sim. né? Quando a gente pensa e quando ela efetivamente acontece. Concorda com isso? Concordo. Um exemplo é lá em casa, quando eu conheci a minha noiva. Né? Aham. Então Quanto ela- tempo vocês são juntos? Vamos lá, acho que 5. 5, tá. Né? Me desculpe, Adriele, se eu calculei isso aqui errado. Tá? Eu tô sob pressão aqui. Já pede desculpa. Mas eu lembro no quarto dela, no apartamento dela, ela tinha uma foto, assim, um desenho, que era uma espécie de uma clínica, ela com outro homem, com crianças, Uhum. né? Então ela sempre buscou muito essa questão da família e um sucesso profissional. E a gente está vendo isso acontecer. Então, Legal. uma vez foi sonhado um desenho e agora está criando Pensando. cores aí. Mas eu acredito 100% nisso. Eu não fui me aprofundar, né, sou nenhum cientista, assim, né, de aprofundar essa questão, mas eu acredito 100%, cara, 100%. Porque da minha origem, né, da onde eu vim, uma realidade bem dura, assim, sabe? Vim de periferia. E quando me perguntam, né, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, passou na minha cabeça, cara. Assim, não tem nada. Talvez até a vida foi um pouco mais. Me beneficiou até mais do que eu imaginava, sabe? Mas tudo foi bem imaginado. Assim, eu acreditei nisso, talvez lá atrás, sem ter essa consciência, né? Eu sonhava assim, tô aqui conversando contigo, aí tu fala alguma coisa, beleza, tô aqui ouvindo e tal, beleza. Cada um foi pro seu canto, aí eu ficava imaginando com aquilo que você falou. Você é um médico, se é algo que era minha aptidão, eu ficava ali atendendo um boneco. Isso muito cedo. Não sei se a ciência explica isso, mas muito cedo eu nem imaginaria que existiria celular. Mas eu pegava um frasco de leite de rosa, Sei. lembra? Na casa da avó sempre tinha isso. Exato, eu pegava um frasco de leite de rosa, colocava no ouvido,
no rosto e começava a fazer ligação. Porque o que eu conhecia? O telefone de outras pessoas, que eu nem tinha. Mas eu pegava esse frasco e começava a ligar. E ia criando ali meu contexto, negociar algumas coisas muito novo. E foi acontecendo isso. Quantas milhares de ligações eu já fiz para negociar, já fiz venda por telefone, atendimento por telefone. Então, assim, muitas vezes eu tenho que entrar em contato com vocês por ligação e eu nem sabia que existia o celular. Então, eu acredito muito nisso, na É capacidade. muito incrível, até ao mesmo tempo assustador, como cada decisão que a gente tomou desde quando criança, ela impactou onde a gente está aqui agora, assim. Muito, muito. Pequenas decisões que trouxeram a gente hoje, nesse E dia aqui. quer um exemplo mais, assim, recente? Eu tenho uma amiga que a corrida me apresentou, ela vai vir aqui, cara, a Grazi. E ela vai ter a primeira maratona de São José. E ela é uma das garotas propaganda da maratona. E, cara, ela é braba, porque ela tem 3 filhos. Desculpa se eu errei, Grazi, aqui, mas ela tem 3 filhos. É casada, 3 filhos, vem de uma história bem legal. Ela acredita muito em Deus, assim, é muito forte na fé. E aí, eu estava em casa com a minha filha dormiu e tinha que fazer umas coisas no celular e apareceu. Aí eu fui olhar o Instagram, apareceu o feed dela lá. Aí eu mandei uma mensagem para ela: pô, e aí, como você tá? Parabéns, porque eu queria convidar ela para vir no podcast. E ela é influencer, cara, é uma pessoa de luz mesmo. Mandei a mensagem para ela. Ela, eu tava querendo muito ir num podcast. Ela não foi ainda. Ah, que legal. Tipo, Deus me ouviu muito rápido, me respondeu, ela vou com certeza. E ela não é daqui. Ela é lá de São José, então dá umas 2 horinhas aí de estrada. Mas você vê como que é? A gente pensa nas coisas e, cara, quem ouviu isso? Eu não vi. Tu ouviu? Tu não ouviu, cara. E a coisa aconteceu ali. Tem que estar com uma sensibilidade para entender essas coisas, né? Mas eu acredito muito nisso, cara, muito nisso. O podcast foi isso, né, Fê? Foi uma coisa... A gente acreditou, assim, sonhou junto. E, cara, hoje tá aí contigo aqui. Já passou histórias incríveis aqui. Quanto tempo que você já é médico? Desde 2017, quando eu me formei. 8 anos. Tu chegou a fazer, claro, o médico ou não? Já foi direto para especialidade? Eu cheguei a um período curto, em torno de 6 meses, plantões. até iniciar. Eu me formei na metade do ano, estudei mais em plantão, ainda trabalhei uns 6 meses e entrei direto na residência. Legal. Que também dá uma... Acho que todo mundo teria que... A profissão ter vivido essa... A residência é uma experiência, foi um estilo de vida naquele período que o aprendizado é absurdo, a curva de crescimento. É lá que eu acho que me senti que eu era um médico. Foi após a residência. Eu acho que isso até na geral, né, doutor? Porque toda faculdade que a gente faz, a sensação que eu tenho, né? Eu acompanho minha filha hoje faz publicidade e é muito superficial, né? Sai cru. Assim, um básico, um pontapé na bunda e vamos lá. Isso aí. Aí depois você tem que se aperfeiçoar. Legal. Fê? Eu tenho Tem um uma ponto pergunta? ainda. É uma curiosidade. Aproveitar que tem um DJ também, né, aqui, para falar um pouquinho sobre. Depois da pandemia, os hábitos noturnos, né, tipo balada, mudou. Tanto é que agora tem uns brunches com DJ, Sim. já deve ter visto, Os em coffee house. Isso, já viu isso? Não. Então, e assim, muitos clubes até na Alemanha, que eram bem tradicionais, na Europa, fecharam. Porque a galera não tá mais consumindo à noite. Eles querem coisas de dia. Oh, isso é bom, hein, cara? Então, Isso é um hábito que foi depois da pandemia. Porque a pandemia, as primeiras coisas que fecharam foram os clubes, né? Porque era gente fechada, né? E voltou nos horários diferentes, né? Tipo, era até tantas pessoas, tipo, longe um do outro, mesas. E meio que ficou isso, sei lá, na mente da pessoa, da galera. E, a vida noturna tá meio que acabando. Ter caído, né? Eu participei já de muitos eventos e matérias na DJ Mag, até Mix Mag, falando que tá acabando. O pessoal quer festival de dia. O próprio Vintage, ele tem um festival dele e falou, meu festival vai ser de dia, não quero mais nada de noite. Você pode refletir sobre algo sobre isso, relacionar? Acho que é um contexto muito amplo e complexo, né? Acho que envolve questões
de variabilidade de comportamento humano ao longo das décadas, sempre alguma coisa muda ao longo dos séculos, né? A parte social, econômica, crenças, então eu acho que é difícil explicar apenas pelo fator né, cérebro humano, acho que vai bem além, assim, dessa Os mudança hábitos, comportamental. o comportamento mesmo mudou, cara. Tem muitas coisas na vida e aí que eu acredito que tinha que acontecer mesmo, cara. Tinha que acontecer, né? Porque se relacionou A galera com a tá pandemia, mais, né? tá mais saudável, né? Eles não... Porque assim, tá fechando porque não é que não tem gente indo, é que eles não estão bebendo mais à noite. Bebe água, Eu suco. tava conversando com aquele teu amigo, né? É. Falando de... E Que é porque hoje, por exemplo, a corrida é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? E aí ele até falou, por causa desses caras, lembra ele falando? o Por causa desses PP caras aqui da aí que Ativa. ficam... Sim. Foi o PP, não foi? Foi. Que falou que, mano, os caras não estão bebendo mais. Os caras aí ficam... Por quê? Porque a gente quer acordar cedo pra ir treinar, pra ir correr. Mas maravilhoso. E é isso. sempre domingo, né? Sábado não dá pra ir pra Os uma empresários balada vão correr ficar no putos. outro O ser dia. humano copia, imita hábitos de outros, a gente é influenciado a todo momento, né? Então, é isso que mudou. É A isso. rede social talvez trouxe esse lado aí de Tem muito exposição. influenciador também, né? Exposição positiva a alguns hábitos positivos. Existe exposição talvez não tão interessante, mas é um tipo de exposição, uma cultura que mudou. Hoje o jovem ele gosta de ir na academia, de fazer atividade física, postar foto da atividade. Quantas academias E vai tem além, agora, né? vai além Não. da saúde. Vai além da saúde, mas traz saúde, né? Traz saúde. Então, por isso Isso que que é muitas legal. vezes eu tenho um cuidado em falar, né? Quando a pessoa começa a postar, eu sou um cara que posto muita coisa da minha vida. Eu sei por que eu posto. Eu posto para influenciar, né? Aquilo tem que ser saudável. Eu não posso ficar dependendo de uma curtida, de um comentário. Não, eu posto porque eu quero alcançar uma pessoa. Se alcançar, ok. Se não alcançar, tá tudo certo. Tô fazendo... Então eu fico um pouco em cima do muro nesse assunto, mas eu incentivo que as pessoas façam isso, porque você tem que encontrar algum motivador para continuar, Sim, né? Cara, Porque muitas vezes o resultado não vem na velocidade que você quer. E você pode ter um feedback que vai ter uma recompensa. Uma mãe que foi gestante, que sempre teve dificuldade em peso, de cuidar dos filhos, você falou para ela que como foi importante a corrida para ela, que ela começou a realizar, e ela alcançou um emprego que ela não tinha, porque ela ficou mais renovada. Então, acho que esses exemplos, assim, são importantes. Acho que a gente saber usar as ferramentas, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade, né? Na nossa época, minha do Fernando, não sei se na tua, lá na não quer que você tinha, acho que eu anotei no lugar errado. Você tinha Gaspar, né? Gaspar, A cidade. isso. Não sei se como que era lá em Gaspar, se chegou rápido, né? Porque a gente sabe que as coisas vão chegando, mas vão chegando em São Paulo, né? Nas grandes metrópoles, para depois ir chegando... Acho que é interior lá, Gaspar? É interior. Interior. Então, assim, a gente... Para ter alguma informação um pouquinho melhor, mais detalhada, mais científica, como não tinha computador na época, você ia numa biblioteca, ficava ali copiando. Totalmente. Biblioteca era o que tinha. Né? Uma Barça. Aí, a Barça, né? Aquelas enciclopédias. Então, hoje, cara, não existe. Vai criar uma empresa de Barça, não vai ter sucesso, né? Porque hoje está muito fácil. Então, sabendo usar hoje as ferramentas, eu acho que traz um bem aí muito satisfatório, né? De coisas que talvez eu só iria saber quando eu ficasse adulto, tivesse minha independência para ir conhecer uma nova cultura. Hoje, o cara que está ali mesmo na periferia, se ele tiver ali sendo bem direcionado a usar a ferramenta de maneira correta, ele adquire conhecimento. O cara da periferia pode escutar o podcast Mente e Corpo e ter essa aula que teve usar essas contigo. ferramentas hoje em dia de maneira adequada pode trazer uma mudança absurda no seu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, existem distratores lá dentro que podem destruir também o seu tempo e até a sua saúde mental. Então, tem que saber usar muito bem a ferramenta. Vai do que a pessoa consome também, né? Porque o algoritmo vai te mostrando coisas que você vê. Aí tu vê bastante coisa de esporte. Ele vai te mostrar mais coisas de esporte. Mas tu começar a ver aqueles memes, aquelas besteiras, ele vai te mostrando isso e aí eu acho tu perde horas a gente nisso. volta pro começo do que o doutor falou, né? Você tem lá, eu fui anotando até a questão do se movimentar, da os cuidados que precisam ter. Quando você tem isso claro, a ferramenta também te dá. Eu cheguei a um tempo que
porque eu vi que eu estava extrapolando no Instagram, logo quando começou o boom, mas a ferramenta te dava ali um limitador. Ela te falava, ó, você já está 3 horas consumindo o Instagram. Era o meu tempo máximo que eu dava. Sabe, muita gente não sabe disso, porque tá ali na inércia, né? Tá ali no piloto automático e tá ali consumindo a recompensa rápida. O feed infinito, recompensa rápida, gera uma desatenção absurda. É isso aí. Bom, acho que eu não... Da minha parte, cara, lógico, tenho muitas perguntas que seriam perguntas de outro, mas eu não quero estender tanto não, doutor, porque a gente pode pensar num outro episódio. Da tua parte, desses temas que a gente falou que você gostaria de deixar uma mensagem aí pra galera, que faltou, tá alguma coisa Fernando e Cícero, eu queria deixar pelo menos a mensagem para quem está escutando essa informação, entender que se mover e sono são remédios. Então, se você não se move e o seu sono não está legal, você está sendo prejudicado. E lembre sempre da poupança cognitiva. Isso aí. Legal. Muito bem. Vamos para a parede? Vamos. Ele assiste, né? Legal. Você sabe do nosso quadro? Não sei. Não, então... É que como é bem no final, a gente tem um quadro, doutor, chamado Palavras na Parede, fica aqui do nosso lado. Bati aqui na câmera, gente. Do lado direito, o meu e no seu esquerdo tem umas frases, né? Chama-se Palavras na Parede, porque tá bem, né? Até bagunça, né? Quando a gente olha aí muito. Gostaria, doutor, que você escolhesse uma, e aí a gente tem uma pergunta pronta já para a frase que você escolher, que mais chamou a tua atenção. Ou palavra, né? Ou palavra. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Cadê? Ajuda aí, Fê, que eu vou escrever essa. Olhe nos olhos. Vamos lá. A pergunta é: o que significa para você se conectar de verdade com alguém? Para mim, se conectar de verdade com alguém é tentar ser o mais empático possível, tentar entender o sofrimento, a dor que aquela pessoa está apresentando, tentar entrar assim realmente em todo o contexto que ela está vivenciando e poder tomar uma atitude, olhar no olho dela e trazer alguma resposta que traga algum conforto para ela. Não preciso exatamente resolver o problema, mas se ela, após esse contato, ela se sentir melhor, eu já fico satisfeito. Né? Eu trouxe um benefício na vida dela. Olhe nos olhos. Né? Olhe nos olhos, é isso aí. Bacana. Cara, doutor, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. É uma honra mesmo. Eu lembro nos meus melhores sonhos de criança, da minha infância, nunca eu imaginaria assim, para não ser contraditório o que eu já falei, lógico, eu sempre pensei em estar numa posição melhor do que aquela, mas de estar frente a frente podendo bater esse papo, que não é entrevista, né? Deixar isso claro pra galera, podcast é uma ideia de papo mesmo, né? Onde a gente tá aqui conversando de uma coisa, vai pra outra, volta, dá risada, expõe o amigo. Não era pra Te falar, amo, né? irmão, te amo. Tá brincando. Tu gosta, né, Edu? O Fernando é um dos caras mais incríveis que eu conheço na face da terra, cara. E aí é muito legal a gente poder saber que vai falar algo e não vai... Não tem problema. Até assumir porque... o que não é, né? Não, peraí. O homem, quando é homem, ele pode elogiar um outro homem. É isso. Você também é lindo, cara. É isso. Também. O Fernando é o nosso Cauã Raymond aqui do podcast. Doutor, então assim, é isso, cara. Eu poder estar tendo essa oportunidade, o Fernando, o Edu, né, da gente estar conversando contigo, que a gente sabe o quanto é difícil chegar à posição de médico. Porque só vocês sabem o que vocês passam na faculdade, no dia a dia ali, né? Mesmo depois de formado, as dificuldades que tem, que nem você falou. A tal da empatia, né? Saber ser empático e não absorver o que não é teu, né? É teu a partir do momento que ele é teu paciente ali, mas tem um certo limite sobre isso, né? Então, é muito difícil ter esse controle, porque você tem que estar saudável, né? Para o paciente, então, ter essa consciência. Para mim, é uma honra poder falar. Fico muito feliz aí com o convite do Cícero, do Fernando, do Edu que está lá no cantinho, tá? Acho que eu aprendi muito aqui, eu saio daqui outra pessoa, aprendizado, né? Sempre a gente consegue absorver alguma coisa nova, saio bem satisfeito, feliz,
Espero que quem esteja escutando, nos assistindo, que tenha levado algumas dicas, ideias para tomar como atitude para mudar a vida e realmente ter uma melhor qualidade de vida, se fosse resumir Boa. isso tudo. E lembrar, né, doutor, que você atende aqui em Santos, tem o seu consultório, a sua esposa também atende como dermatologista, né, no mesmo consultório. Aproveita esse espaço, doutor, para falar também a tua rede social, do consultório, a gente fala aqui o jabá, faz o teu... Lá tem esse termo? Tem esse termo lá em Acho que eu Santa vou divulgar, então, assim, a questão da minha rede social, né? Lá tem todas essas informações. Então, é NeuroGabriel Tá, no Instagram e, recentemente, TikTok. legal. E eu tenho uma página de neurologia com alguns colegas, onde a gente tenta abordar a neurologia para outros médicos mesmo, né? Conteúdo mais técnico, se chama Neurohouse BR. Então segue lá a gente Mas no que é Instagram. bacana, né? A Neurohouse é para outros colegas, mas nós que não somos da área, cara, aprende muita coisa, né? Então, galera, sigam lá, tá na descrição do vídeo. Também sigam a gente. Por favor, não custa Aí, nada. mente Se e corpo. inscreve. É isso aí, ó. E principalmente no YouTube, se você puder, além de seguir a gente, compartilhar, comentar, sugerir alguma coisa, até se possível deixa uma mensagem aqui para saber que você chegou até o final desse programa, coloca lá. Neuro Gabriel, enfim. Ó, no mínimo um joinha e uma inscrição no Pois podcast. é, O mínimo. não Eu custa espero de nada, vocês né, aí. não? Porque aí o Instagram vai entender que a gente está sendo relevante, vai entregar para mais pessoas. E assim a gente vai crescendo e levando mais, né? Porque quanto mais a gente cresce, mais oportunidade a gente tem de trazer outras pessoas para que eu, você e vocês que estão nos assistindo, ouvindo, cresçam também. A ideia é essa. Aí volta lá pro comecinho do que o doutor falou, né? Obrigado, doutor. Gratidão por você Muito estar obrigado aqui, também, fica à pelo seu disposição. tempo. Tamo junto. Que tenham outras oportunidades, né? Isso aí. Fê, obrigado também. Você, Edu, Nós. obrigado. Doutor, até a próxima. Ah, a gente vai ver o doutor, depois o DJ Gabriel. Gabriel, Gabriel só. Não, quando a Não gente tem fizer- página do... no SoundCloud. Acho que tem eu SoundCloud? ainda. Legal, Aí, legal. aí, ó. Qual é o SoundCloud? Passa Acho que é aí. Gabriel Schmidt. Faz um tempo que tá um pouquinho É? de lado. Aí, ó. Beleza. Quem sabe seja uma oportunidade aí de vocês É. fazerem um som aí e Não, movimentar a essa gente vai fazer, página. a gente vai fazer aqui. Então tá Essa fechado, semana eu ó, vou trazer compromisso. aqui os equipamentos e a gente Eu toca. vou começar a anotar o que o Fernando fala, Fico prometendo doutor. um monte de coisa, né? Mano do céu. Não, mas vai rolar, vai rolar, vai rolar. A hora Vai que rolar. vir a conta, esse cara vai ter que correr atrás. Vai ter um ano fazendo coisa das coisas que você prometeu. Pior que tá no YouTube Não, gravado. não tem pra onde fugir, né? Essa vai ter que rolar, hein? Não, Doutor, essa vai cobra a rolar, gente, essa cobra a vai gente, rolar. porque eu também tô curioso em aprender um pouco mais sobre isso. E é isso, galera. Obrigado por vocês estarem com a gente mais uma vez. E até o próximo episódio, que será o episódio de número 23. Aguardem novidades. Boa!